Ontem à noite, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. Além de Temer, o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures também foi denunciado pela PGR. O presidente se pronunciou hoje sobre esse assunto e disse que a acusação de Janot é uma ficção e altera o Código Penal. Não tem sido novidade que os jornais brasileiros estampem capas com escândalos e denúncias de corrupção. Mas essa foi a primeira vez que o presidente da República, no exercício do mandato, foi denunciado. O presidente Michel Temer se pronunciou nesta quarta-feira à tarde e se defendeu da denúncia da Procuradoria-Geral da República, por meio da qual é acusado de corrupção passiva. Os senhores sabem que eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Somos vítima, né, dessa infâmia de natureza política. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. A acusação da PGR abre agora um processo no Supremo Tribunal Federal que pode mudar mais uma vez o nome que governa o Palácio do Planalto. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou na denúncia que o presidente Michel Temer recebeu R$500 mil do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. A quantia teria sido oferecida pelo empresário da JBS, Joesley Batista. A acusação está baseada principalmente na delação premiada de Joesley e no áudio da conversa gravada entre ele e o presidente em março no Palácio do Jaburu. A denúncia foi enviada ao Supremo, mas ela ainda passa por algumas etapas no processo antes que seja analisada pelos ministros da Corte. Primeiro, o ministro Edson Fachin, que é o relator da investigação, pode dar 15 dias de prazo para que a defesa se manifeste. Depois, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, precisa enviar a denúncia à Câmara. Na Câmara, ela vai ser apreciada e precisa ser aprovada por, no mínimo, 342 deputados. Se aprovada, ela é enviada formalmente ao Supremo para que ele seja julgado. Se a Corte receber a denúncia, Temer se torna réu e é afastado por 180 dias para o andamento do julgamento. Mas pode ser que a denúncia nem volte para o STF, já que a base de apoio ao governo é maioria na Câmara. Enquanto isso, a oposição batalha para que os trabalhos legislativos sejam paralisados e o tema seja discutido pelos parlamentares. E a gente conversa um pouco sobre esse assunto agora com Afonso Pola, que é analista político. A gente conversa com o Pola pela internet. Pola, obrigado pela companhia outra vez, pela participação com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite ao Davi e boa noite a todos os telespectadores. Pola, o presidente hoje se pronunciou logo depois da denúncia formalizada ontem à noite pela Procuradoria-Geral da República e disse, entre outras coisas, que é ficção essa denúncia do Janot porque não há prova nenhuma concreta que pudesse ligá-lo a qualquer ato ilícito. E mais, além disso, ele também faz, na verdade, acusações contra o Janot, levanta suspeitas contra o Procurador-Geral da República. Pois é, Hélio, a estratégia do Temer, eu acho que ela está muito bem clara, né? Em primeiro lugar, ele reage à acusação acusando quem o acusa e não usa o espaço do pronunciamento efetivamente para se defender, para mostrar que aquilo que está sendo divulgado a partir das delações e a partir das gravações não é verdade. Então, a estratégia dele é devolver a acusação, e isso ele faz mirando lá a sua base de apoio, particularmente aqueles deputados do Centrão, dos partidos que formam a sua base, que eram os deputados que orbitavam em torno do ex-presidente Cunha, né? Então, a estratégia dele vai nesse sentido, ou seja, ele devolve o fogo para tentar manter essa base de apoio articulada em torno de si, como uma forma de tentar manter o seu mandato. Quais que são os problemas do Temer nessa estratégia? Em primeiro lugar, ao não se defender e começar a lançar suspeição sobre a conduta moral de quem o acusa, ele joga para o afastamento do PSDB, que é um partido importante na base dele hoje. Mas o PSDB está dividido, existe uma parcela grande de parlamentares e dirigentes que querem se afastar do governo Temer, enquanto que uma parte ainda
mantém como estratégia a permanência no governo, mas o PSDB pode desembarcar a qualquer momento. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que por mais que no discurso ele diz que o Brasil está entrando nos eixos, que a economia está entrando nos eixos, esses dados são precipitados porque o que nós temos visto até agora são algumas oscilações com alguns indicadores mostrando algo positivo, mas outros indicadores mostrando que nós ainda estamos no meio de uma crise e estamos muito longe de superá-la. Agora, Paula, que foi feita a denúncia formal, o Supremo vai caber à Câmara decidir se essa denúncia vai seguir avante ou não. Primeiro na CCJ, depois no plenário da Câmara. O presidente precisa de 171 votos para conseguir derrubar o andamento disso e conta com o apoio dessa base aliada que ainda está junto com ele. Será que o presidente Temer tem força ainda nessa argumentação junto aos deputados para conseguir barrar isso aí? Ele tem pressa, e a pressa do governo é justamente em função disso. Ele ainda tem uma base razoavelmente confortável no Congresso, mas a todo momento ele corre risco de perder parte dessa base. Ele já perdeu o PSB, ele já perdeu Solidariedade, e é muito possível que no decorrer desse processo, hoje foi a primeira denúncia, existe a expectativa de que mais 2 denúncias serão encaminhadas, e isso pode significar definitivamente uma mudança de postura do PSDB. Aí, nesse caso, o governo passa a ter dificuldade, inclusive, para fazer essa minoria qualificada que permitiria enterrar a investigação no âmbito do Congresso. Afora isso, eu acho que a pressão social e a pressão dos grupos econômicos, ela vai se tornar cada vez mais intensa no sentido de que o país tem que resolver os seus problemas imediatamente para que a economia volte a crescer. E, ao que parece, com o governo Temer, isso vai ser muito difícil. Paula, eu agradeço pela sua colaboração com a gente, analisando esses aspectos da conturbada política nacional. A gente volta a falar contigo. Um abraço, boa noite para você. Uma boa noite, é sempre um prazer falar com você, Hélio. Obrigado, Paula.